a polícia fazia, vocês descobriram e foram passando Não. para a polícia. Como que acontece? que Você descobrir acontece? tudo isso Ó, hoje, ser uma... Qualquer pessoa pode investigar. Você pode investigar, o Rodrigo pode investigar, qualquer pessoa pode investigar. A questão que, para que, vamos dizer, uma apreensão aconteça, isso precisa vir da autoridade policial. Então, o que muita gente faz, inclusive, né? Principalmente quando a gente fala de fraude, desses estelionatos, acaba investigando o próprio dissabor que ela passou e acaba entregando. Olha, eu tenho todas essas informações. O que a polícia tem que fazer? Esse é o trabalho deles. Eles têm que rever todas aquelas informações para ver se realmente... Eu estou dizendo, olha, foi o Roberto que me aplicou esse golpe. Eles vão lá verificar se realmente foi você, se eu não sou uma louca que estou querendo te incriminar. Então, o trabalho da polícia é investigar. Mas a pessoa pode investigar também. A imprensa, ao longo dos anos, ela vem fazendo trabalhos incríveis, principalmente a imprensa independente e a imprensa que é investigativa, né? Eu me incluo nessa, que é diferente do hard news, sabe? Que é essa aqui, é o furo, é agora. E na grande maioria das vezes, às vezes um tiro no pé. Às vezes até erra. A notícia que o Brasil ficaria inabitável em 50 anos. A NASA nunca soltou nenhum relatório e todo mundo saiu disseminando essa fake news, né? A imprensa disseminou essa fake news. É uma tristeza. Eles não fizeram o básico, que era checar com a NASA. Trabalho investigativo. Esse relatório é de vocês? A NASA falou, não, nós nunca soltamos esse relatório, né? Nunca falamos que o Brasil ficaria inabitável em 50 anos. E aí, tem alguns casos que são emblemáticos e são a gente até pode trazer, por exemplo, um deles, que é o caso do Robert Durst, vocês conhecem, do Jinx, que era um milionário americano, que ele era um serial killer e ele matou a esposa dele, ele matou a melhor amiga dele, ele vai matar um vizinho dele. O cara podre de rico, podre de rico. E ele sempre conseguia se livrar dos crimes. Mesmo deixando várias pegadas, ele se livrava dos crimes. Um documentarista resolve fazer um documentário sobre a vida dele. Gente, essa série é maravilhosa. Essa série tá na HBO, ela é imperdível. Chama Jinx, que é azar. Aí, o que eles vão... Ele começa a entrevistar o Robert e o Robert não entregava nada, né? O Robert com aquela... E era um senhor, sabe? Um senhorzinho, bem vestido, com aquela, sabe, carinha. Você parece, nossa, esse homem nunca poderia ter cometido esses crimes. Imagina, matado a mulher, a melhor amiga e esse vizinho. E eles passam bastante tempo com o Robert, eles resolvem contar a história do Robert. Posso dar um spoiler? Claro. É a melhor parte. Eu pulava da cadeira e falei, eu não acredito. Eles tinham tentado de tudo para ver se o Robert confessava, contava e que não sei o quê, mas o Robert se mantinha naquela narrativa dele de que ele não tinha feito nada. Aí, o último dia de gravação, o documentarista, ele até tinha, né, criado um laço ali, né, tinha se relacionado com ele até de amizade. Falou, olha, então a gente vai terminar, hoje é o nosso último dia aqui. Ele fala, tá bom, muito obrigada, agradece toda a equipe. O que ele faz? Ele vai ao banheiro. Ele esquece que ele tá microfonado. E ele fala, eu enganei todo mundo. Eu matei. E ele confessa os crimes. Só que isso tudo estava sendo gravado. Esse material inteiro... Além de ter ido pro ar, ele foi parar na mão, porque isso aqui é o trabalho, né? Olha, isso aqui é um crime seríssimo, gravíssimo, e entregou isso para a autoridade policial. Ele foi processado, né? Aí foi condenado, ele começa a cumprir pena, mas ele morre logo na sequência. Mas ele fala sozinho, assim. Fala sozinho no banheiro, isso é maravilhoso. Eu falei, eu não acredito. Qual que é a necessidade dele? Ele tá se entregando, ele tá se entregando. Olha, um outro trabalho que a gente tem que fazer muito jus, porque foi um trabalho heróico. Vocês conhecem o Ivan Mizanzuki? O nome não me é estranho, hein? Então, Ivan, ele criou um podcast, que é o Projeto Humanos, e ele é daquela região ali de Guaratuba, e ele conta, né, que ele cresceu ouvindo aquela história de bruxas de Guaratuba, as bruxas de Guaratuba, e ele sempre achou aquela história meio sem pé nem cabeça. Ele, como professor de história, o que ele fez? Ele foi verificar a história.
Olha aqui, ele foi fazer o que ninguém fez. E ele vai nos arquivos, baixa todos os processos, vai, né, entrevistar todo mundo. E em 1993, 7 pessoas foram acusadas de matar o menino Evandro Caetano. Para quê? Para arrancar as vísceras do menino, para fazer magia negra, para que o prefeito de Guaratuba ficasse mais rico e ganhasse mais proeminência ali. Enfim, e aquela história é toda mentirosa. Só que, aí vocês vão entender uma coisa. Olha só, né? Uma história macabra, né? Opa. Matar criança, arrancar, fazer magia negra para o prefeito enriquecer. E sendo que 2 das pessoas que foram acusadas, uma delas era a mulher do prefeito e outra era a filha. A gente não está falando de pobres coitados, a gente estava falando de pessoas importantes, de personalidades ali da região de Guaratuba. E isso vende, né? Que Nossa. É uma baita história que vende. Porque o que acontecia? Naquela época, naquela região, muitas crianças desapareciam. Isso é uma realidade. Existe toda uma teoria de que crianças eram levadas, eram traficadas para fora. Tráfico de humanos. Exatamente, porque assim, eram meninos e meninas, sabe, de pele clara, olho claro, cabelinho ou moreno ou loirinho, e eles eram vendidos para famílias da Europa, famílias ali em Israel. Só que essas famílias não sabiam que estavam, inclusive, recebendo crianças dessa forma ilegal. Eles acreditavam que os pais não queriam mais essas crianças. Uhum. Tem um projeto bem interessante que hoje está reunindo essas... Pega filhos adotivos e encontra os pais aqui no Brasil. Esses que já são adultos com as suas famílias originais. Então, crianças desapareciam. E tinha uma pressão muito grande para resolver esses crimes. Só que esse menino, o Evandro, era filho de uma professora e de um homem que trabalhava na prefeitura. O prefeito, casado com a Celina Bage, esta mulher tinha um desafeto que se chama Diógenes Caetano. Esse homem tinha uma loucura que ele enfiou na cabeça dele, que o pai separou da mãe por conta da Celina. O foco dele era Celina. Eu entrevistei esse homem. Você começa a fazer perguntas para ele, ele volta do começo. Você começa a fazer... Ele anda num looping, ele só anda naquele looping. E o que o Ivan vai fazer? Ele vai atrás dessa história e ele vai achar um monte de inconsistências. A primeira, que é bizarra, lembra que eu contei aqui para vocês que quem investiga é a Polícia Civil? Sim. A Polícia Civil, que no caso na época era o Grupo Tigre, que era um grupo especial, estava investigando o desaparecimento desses meninos. Em 92, o Leandro Bossi já tinha desaparecido, que era filho de uma camareira e de um pescador. Aí depois veio o Evandro. E é encontrado um corpo de uma criança e a família reconhece por uma marquinha junto com esse Diógenes, uma história muito suspeita. Muito bem. Esse Diógenes estava constantemente ali em volta da Polícia Civil dizendo: eu sei quem matou, eu sei o que fizeram com o menino. E a polícia não dava bola para ele porque ele realmente não tinha informação nenhuma, tinha informação zero. O que esse homem faz? Ele cria um dossiê chamado Dossiê Magia Negra. É uma das coisas mais bizarras que eu já li na minha vida. Mas é bizarro com B, com todas as letras maiúsculas. Bizarro, é ridículo, é horrível. Ele vai até o Ministério Público, entrega no Ministério Público. O que o Ministério Público pega aquela bizarrice? Olha, isso aqui tem algum fundamento. O secretário de Segurança da época vai tirar a Polícia Civil e coloca a Polícia Militar para investigar. Quem? O P2 da Polícia Militar. Caramba. Quem está à frente dessa operação é um cara chamado Capitão Neves. Nesse dossiê tinha um nome de 9 pessoas. Mas esse louco, desse Capitão Neves, tinha uma loucura com o nome dele que era Seven ao contrário. Então ele tira 2 pessoas e escolhe 7. Lógico que a filha e a mulher do prefeito. Ele vai torturar essas 7 pessoas. Mas quando eu digo torturar, é torturar mesmo. Afogamento, estupro, pau de arara, tudo que vocês podem imaginar de horrível, esses homens vão fazer, esses P2. Você não vai assinar uma confissão?
Não precisava nem falar que vai torturar. Dá o papel que a gente está assinando. O que é? A gente matei Jesus Cristo. Tá aqui, fui eu. Não é? E isso é entregue para o Ministério Público. E eles, como, né, todo bom criminoso, porque isso não é policial, isso para mim é um criminoso. Ele vai fazer, e para mim são psicopatas também, eles vão gravar toda a tortura. A tortura? Eles gravam a tortura e eles gravam a confissão. O que é feito? Eles editam um pedaço, tiram a tortura e entregam só a confissão. Os 7 confessaram o crime. Então, tá aqui os 7 culpados. Sem ter materialidade, sem ter investigação, sem ter de autoria, nada. Absolutamente nada. Aí colocam um pai de santo que tinha acabado de chegar na cidade, porque aí o Diógenes já não gostava, porque o cara era macumbeiro. Como que vai chegar na minha cidade aqui, né? Um racismo religioso pesado. Essas 7 pessoas são levadas ao tribunal do júri. E são condenadas. Um deles morreu na penitenciária. E aí é que eu digo, entra a imprensa que faz um péssimo trabalho. Se vocês procurarem Bruxas de Guaratuba, era assim, né? Era horário nobre, todo mundo só via aquilo, todo mundo apavorado. Estão roubando crianças para fazer magia negra. E aquele absurdo todo. Mas cadê as provas? Cadê a materialidade? Não, eles confessaram sobre tortura. Mas o que acontece? Essa história da tortura, eles deixavam de lado. Não, isso é mentira, ninguém torturou eles. Vão repórteres de grandes veículos nossos entrevistar esses, vamos dizer, né? Esses criminosos que matam crianças. E eu conversei com o Oswaldo Marceneiro e ele fala, Carla, minha maior tristeza, porque uma dessas repórteres, quando chegou uma mulher, hein? Eu contei tudo que a gente estava passando. Eu contei, nós estamos sendo torturados para confessar esse crime. Sabe o que ela fala para ele? Não é essa história que eu vim cobrir. Eu vim cobrir uma história de pessoas que comem crianças, matam crianças para comer o coração. Eles eram levados para dentro da carceragem, apanhavam para voltar e contar a história que ela queria. Não. Ele fala, ela poderia ter sido a minha testemunha de defesa. E isso é trabalho de jornalista? Não, isso é um lixo, né? Isso é um lixo. Este historiador consegue reunir tudo isso. Tudo. Ele vai entrevistar todo mundo. E no final, gente, isso é emocionante. Uma pessoa vai chegar para ele, quando ele já está no finalzinho do podcast dele, com uma caixa. O que tinha dentro dessa caixa? As fitas que comprovavam a tortura. Caramba. Foi trabalho de um historiador. Com essas fitas, eles conseguem a revisão criminal, todos eles foram inocentados, eles nunca cometeram esse crime. Só que a vida dessas pessoas acabou. Acabou. Assim, o prefeito morreu, o Aldo Abage, elas não puderam ir no enterro do pai. É muito triste, sabe? Isso aí é um desserviço. Você entrevistou elas também, a mulher? Entrevistei todas. Elas são maravilhosas. São assim, a Beatriz e a Celina são 2 mulheres de de uma resiliência. Eu tenho tanto respeito por elas, mas... E ela te contou detalhes, assim, de tortura? Conta de tudo. Você quer saber o que é pior? O advogado, doutor Antônio, ele me fala o seguinte, Carla, você quer ficar um pouquinho mais horrorizada? Porque esse caso batia pra gente, mas voltava. Porque eu nunca entendi, a gente nunca quis pegar esse caso. Eu sempre falei, eu nunca acreditei em muita coisa de pacto satânico. Eu falei, pra mim, isso é história policial mal investigada. Aí não sabe o que é. Sensacionalismo mesmo. E o povo gosta, né? Pacto satânico, não sei o quê. Aí, o que acontece? Ele chega pra mim e fala assim, eu estava no tribunal do júri, e eu pergunto, porque o que a promotoria e a acusação dizia? Que o menino tinha sido executado dentro da serraria do Aldo Abage. Então você imagina você cortar uma criança, né? Numa serraria que tem pó, ia ter vestígio de todo tipo lá, né? Certeza. Sangue, cabelo, tudo. Ele pergunta para a acusação, aonde estão os vestígios que nunca foram achados do menino Evandro? Sabe o que o promotor fala? Exu levou.
A promotoria. Eu quase Isso, caí. velho. Eu falei, no tribunal do júri, ele falou E assim, tinha tá que aqui. anular um processo, isso Aí, tá aqui. E tem a gravação do júri? Eu falei, eu não tô acreditando. É de um racismo. Eu falei, Exu, o orixá? É de um desrespeito, entende? Com as pessoas que são da religião de matriz africana. Isso é muito ruim. E a defesa não fez nada diante disso? Todo mundo fica tudo- em estado de choque, porque quando um promotor acha que ele pode falar esse absurdo e tá tudo certo, o Exu levou. Como, gente? Você precisa ter lá, cadê os vestígios? Uma criança foi toda. Entende? Porque assim. Era, sabe aquela coisa, vamos calar a boca da sociedade, aquilo você começa a aparecer muito, quem não quer estar, né, no horário nobre, num grande veículo de comunicação, a gente está falando de 1993, gente, mesmo ano de escola base, entende? São muitos erros, e aí é o que eu te digo, todas as pessoas podem investigar, um jornalista pode investigar, um historiador pode investigar, olha quem vai desvendar um maior erro, um dos maiores erros. Um professor de história. Agora eu te digo, veja só, a polícia não só não desvendou o que aconteceu com o menino Evandro, se ele está morto, se ele foi levado para fora, como cometeu um outro crime. E aí, é isso mesmo? E a gente, você veja, de novo,